acompanhando justas reivindicações da sociedade brasileira, no caso dos médicos brasileiros. Aqui também quero saudar os 2 baianos representando do Conselho Regional de Medicina da Bahia e todos os representantes dos outros conselhos regionais. Mas para dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o Brasil inteiro e os políticos brasileiros não são exceção em aqui poder registrar as vigorosas manifestações que ocorreram no nosso país no dia de ontem e de buscar entender o significado das ruas, senador Antônio Carlos Valadares. Eu não tenho dúvida de que essas manifestações que começaram com a discussão do aumento da tarifa do transporte de ônibus em São Paulo, aliás, tema que é recorrente no movimento estudantil. Eu mesma, quando presidente do DCE da UFBA, em 1981, participei intensamente de uma manifestação com o mesmo conteúdo. À época, era o movimento contra a caristia e os estudantes foram à rua protestar contra o aumento do transporte coletivo. Aquilo terminou, inclusive, com a demissão do prefeito de Salvador, porque naquela época nós não tínhamos eleições diretas para prefeitos de capital. E num famoso episódio que se caracterizou, chamado de quebra-quebra dos ônibus de Salvador. Em 2005, também em Salvador, durante 10 dias, a cidade foi parada pelo chamado movimento Revolta do Buzu, que tinha a mesma motivação, a motivação de contestar o aumento no transporte coletivo da nossa cidade. Este é um tema que faz parte da vida política e da história política do movimento estudantil brasileiro e também das camadas populares da nossa população. No entanto, esse movimento hoje surge de maneira inovadora. Ele não foi articulado pelas tradicionais lideranças das organizações estudantis, a UNE, a UBS, a ABS, os diretórios centrais de estudantes, os centros acadêmicos, não, centrais sindicais. Ele é criado por um movimento que se articula nas redes sociais e que se expressa no momento devido naquela manifestação vigorosa, sem lideranças tradicionais, com pauta um tanto quanto confusa, mas que na sua essência expressa uma insatisfação com a qualidade de vida, com a situação pela qual a juventude brasileira passa e pela qual o povo brasileiro passa. Esta mobilização, na minha opinião, ela não nega as conquistas que foram realizadas pelo Brasil nos últimos 10 anos. Ela não nega em nenhum momento o fato de nós termos feito uma transformação social em nosso país capaz de incluir mais de 30 milhões de pessoas que saíram da pobreza absoluta. Elas não negam a existência de políticas públicas de inclusão social, de políticas públicas de igualdade que buscam a igualdade social. Elas apenas afirmam que querem muito mais, que querem mais e de uma outra forma, que a política precisa se expressar e se efetivar de uma outra maneira. E nós que somos políticos precisamos compreender isto também para compreender o limite da nossa ação. O limite da democracia representativa. Os instrumentos de participação popular novos que estão sendo criados. Em 1988, quando fizemos a Constituição Cidadã, o Congresso Nacional se abriu para uma mobilização dantes nunca vista também
de todos os segmentos da sociedade brasileira, que apresentaram aqui a sua pauta política e que tiveram, durante 1 ano e meio, um debate sobre ela e logo depois uma votação e uma modificação da estrutura da lei maior deste país, consolidando direitos. Direitos, muitos deles, que ainda não foram regulamentados, que ainda não foram efetivados. Nós estamos a todo momento ainda passando por um processo de debate daqueles que perderam naquela Constituição e que pretende retomar teses derrotadas, como de outros que, numa situação nova, apresentam uma nova pauta de reivindicação e de direitos que nós precisamos estar atentos. A não presença de partidos políticos claramente identificados como líderes desta manifestação também torna necessário compreendermos a crise de representação política por que passam os nossos partidos existentes hoje no Brasil. É também necessário, senhor presidente, senhores senadores, entender os movimentos. No primeiro momento, uma manifestação pequena que recebeu da mídia, assim como daqueles que assistiam aquele movimento agressivo, inicialmente uma condenação, logo depois, com a percepção da capacidade de agregação que esta manifestação veio a ter, foram cerca de 300 mil brasileiros que se manifestaram ontem. E eu recebi há pouco um depoimento de uma jornalista baiana dizendo da sua emoção ao ver de novo nas ruas mais de 10 mil pessoas reunidas, jovens, pessoas de idade da nossa idade, chegando, né, daqueles que participaram numa geração de movimentos de luta pela democracia, verem ressurgir a força desse movimento de rua. Me lembro do velho Ulisses Guimarães, do MDB histórico, que dizia que não nos afastemos das ruas. E é buscando justamente esta lição antiga com a lição do presente que acho que nós temos que raciocinar. As manifestações, em geral, não se aponta como que tenham acabado ou que vão acabar. Eu creio que durante a Copa das Confederações elas voltarão a se repetir. Por quê? Porque a Copa das Confederações, de um lado, demonstra um esforço de investimento e de gasto governamental, sem que do outro lado, o chamado legado, a chamada contrapartida para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades brasileiras, com as obras de mobilidade, de infraestrutura urbana, estas obras indispensáveis à conquista de uma vida melhor nas grandes cidades do nosso país, não se realizaram. Por uma razão ou por outra, elas atrasaram e não conseguiram, pelo menos nesse momento, estarem presentes, dando à população e à juventude destas cidades a ideia de que sua vida melhorou porque os serviços de transporte coletivo melhoraram, porque a mobilidade, a concentração da população naquela grande cidade terminou levando a que conquistasse melhores serviços de saúde e melhores serviços de educação, melhores serviços de segurança pública, numa sociedade em que ligamos a televisão ou abrimos os jornais diariamente e assistimos todos os dias a um crescente show de violência nas grandes cidades brasileiras. A juventude brasileira é a principal vítima desta violência que nós estamos vendo, assistindo dia a dia nos grandes centros e nos pequenos centros urbanos que já começam a ser contaminados pela violência. Elas são também os protagonistas desta
esta violência numa relação direta daquilo que nós deixamos de dar enquanto Estado de oportunidade para este adolescente, hoje jovem, em nosso país. Portanto, senhor presidente e senhores senadores, eu creio que, para alguns, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que têm mandato, fica sempre uma interrogação se há alguém articulando isso contra determinado governo ou outro. Eu não creio. Eu creio que há muito mais um não aos governos e à política na forma como ela se realiza e se estrutura hoje no Brasil, dado pela juventude brasileira nesses dias, do que uma contestação a um governo especificamente. E se nós não soubermos antenar os nossos ouvidos para nos abrir e ouvir aquilo que as ruas estão nos indicando para fazer uma política de outro tipo, uma política que leve em conta os compromissos, a coerência daquilo que defendemos na hora que nos apresentamos para a população, da coerência daqueles interesses que representamos aqui no Senado, aqui no Parlamento, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nos governos, uma coerência daqueles que prometem uma coisa. Todo e qualquer governo que promete uma coisa e depois que assume o governo diz: esta não era a pauta que eu posso efetivar, porque isso eu falei quando era de oposição e hoje sou governo, não falo mais sobre isso. Tudo isso está na memória dessa juventude que é filha de uma geração que foi às ruas e lutou, e em alguns segmentos até pegando em arma para conquistar a liberdade política em nosso país. Nós não podemos deixar de levar em conta que estes jovens que estão nas ruas são os nossos herdeiros, o herdeiro de uma história política construída por todos nós para conquistarmos a democracia, e que nós devemos a esses jovens, devemos a satisfação daquilo que fazemos e a coerência daquilo que pregamos. E é isso que eles querem que nós possamos atender neste momento. Eu penso que se não tivermos atentos a esse movimento, essas manifestações podem tomar novos rumos, podem tomar sim o rumo de contestar governos estaduais, governo federal, governos municipais, pode sim, embora essa não seja a sua motivação imediata. As motivações vão se somando, quando vão se somando as insatisfações, e ninguém sabe onde vai parar. Mas é preciso, acima de tudo, que para que ela possa significar um movimento de transformações positivas, de agregação de valor humanitário e libertário do nosso país, que este Senado se abra para ouvir a voz das ruas e da juventude brasileira, para assim poder ter e ser um interlocutor daquilo que o nosso jovem espera que sejamos. Muito obrigada, senhor presidente.